Muito bem, torcedor. Ontem um jogaço de futebol pela Copa do Brasil. O Bahia enfrentou o Botafogo na Arena Fonte Nova com um pouco mais de 30 mil pessoas, porque a maioria dos torcedores do Bahia não estavam muito acreditando no tricolor de aço, depois dos jogos ruins que o Bahia fez, principalmente contra o Atlético de Goiás, né? O Cuiabá e o Corinthians. Esses dois últimos dentro de casa. O Bahia perdeu. Mas o Bahia voltou a jogar bem, e jogou muito bem. E encarou o Botafogo, para mim, a equipe mais coesa do Campeonato Brasileiro, ao lado do Flamengo, que é outra boa equipe, tem um elenco espetacular. O Botafogo também tem um bom elenco, um elenco super qualificado. O Bahia foi para cima desse jogo, desse time, jogou bem. Primeiro tempo, o Botafogo com atacantes muito perigosos, não é? Está sem o Júnior Santos, mas, rapaz, tomou outras providências, correu para o mercado, contratou jogadores também de bom nível, e o Botafogo é um time que vai dar muito trabalho. O Bahia tentou, de todas as formas, explorar os contra-ataques, mas com o jogador Tassiano e o Everaldo, fica um pouco difícil o Bahia conseguir explorar. Porque o Tassiano, apesar de fazer gol, mas ele não é um matador, ele não é um goleador, ele é um jogador inteligente, um jogador que não pode ficar fora do time do Bahia. Mas ele não precisa ser titular, né? Ele precisa estar no grupo, mas não precisa ser o titular. Porque agora, com a presença do jogador, o Lúcio Rodrigues ou Luciano Rodrigues, como queiram, as coisas mudaram, o patamar mudou. E até com o próprio Biel, Ademir. Então não tem como ele ser o cara que vai ficar ali, né, para fazer os gols do Bahia. É preciso o Bahia investir em jogadores que queiram fazer gol, que gostem de fazer gol. E isso o Bahia vacilou muito. Aí com o Everaldo e o Tassiano, o time fica muito ali preso, só marcando muito e não definindo as jogadas. Embora que o Everaldo ontem fez uma partida tática excelente, muito duro na marcação, não corre do pau. A zaga do Botafogo é covardia, né? Bastos e Alonso, você não é qualquer centroavante ou atacante que chega naquela zaga, não. Os caras são monstros mesmo, ó. Preparo físico terrível. Não é fácil você encarar aqueles caras e bons jogadores. Mas o Everaldo, raçudo, foi lá, tomou porrada, deu porrada. O centroavante é isso, cara. Centroavante no futebol sul-americano é assim. Então ele conseguiu sair bem. Aí entrou o Lúcio, porque aos 45 minutos do primeiro tempo foi expulso o jogador Gregory, que era o velho Gregory, um bom jogador, excelente marcador, mas um cara muito violento. Aqui no Bahia ele dava aquelas cutucadas nos tornozelos dos adversários e por pouco não era expulso, né? E muitas vezes foi expulso. E ontem ele fez a mesma coisa, de maneira irresponsável, subiu numa bola sabendo que tem VAR. Não é possível que o jogador profissional que vive só disso não entenda que tem agora as câmeras e o VAR para ver essas jogadas. E ficou ali na cara de que ele realmente agrediu o jogador Santi Arias. Os narradores da Globo, no caso eu assisti pelo Sport TV, diziam que não era para expulsão, que não sei o quê, porque no fundo, os caras torcem para o time do Rio de Janeiro, para os times do Rio de Janeiro, não é? Isso é natural, eles trabalham no Rio, a TV é do Rio, são excelentes profissionais, mas alguns, não todos, têm essa tendência, tá? Tem essa tendência. Aí o que aconteceu? Expulsão, não estou assim, mas tinha que ser expulso. Tinha que ser expulso. O correto é ser expulso. Foi expulso, o Bahia lucrou com isso, o Botafogo se encolheu um pouco, porque o Botafogo era pressão em cima do Bahia, pressão pura em cima do Bahia, e o time do Botafogo é melhor do que o Bahia. O elenco do Botafogo, não é o time, mas o elenco é melhor do que o Bahia. Então, o Botafogo foi substituindo e só entravam jogadores de qualidade, jogadores de muita qualidade. O Bahia ainda consegue fazer isso, porque ontem entraram o Carlos da Pena, entrou também o outro jogador, o Lúcio Rodrigues, que estava no banco, entende? Então isso mostra que o Bahia também tem banco. Não é igual ao banco do Botafogo, mas o Bahia está melhorando sim a sua condição de jogadores reservas. Porque o elenco principal, os titulares são bons. Mas agora tem o Lúcio Rodrigues,
que o torcedor, eu avisei aqui, primeiro jogo do cara, perdeu 2 gols, o cara tem 21 anos, veio do Uruguai, né? Se adaptando à cultura. Teve um jogador, lateral direito, se eu não me engano, do Botafogo, excelente jogador, acho que é o Damian, ele pediu dispensa do Botafogo. Escalado ontem, ele estava escalado. Ele pediu para não vir jogar na Bahia, porque ele quer ir embora. Ele não se adaptou ao Rio de Janeiro. Aconteceu aqui com o lateral esquerdo, equatoriano do Bahia, que também pediu para ir embora. Porque o torcedor é muito impaciente. Se o cara não jogar bem, como foi o caso do Lúcio, se ele pede mais um gol aqui, ele estava arrasado. O torcedor ia para cima. Os caras da divisão de base do Bahia, ou do Vitória, eles não podem estrear com um time ruim, porque com um time em fase ruim, porque o torcedor não aguenta. E agora todo torcedor, por conta das emissoras de rádio, não terem projetos de comunicação, não terem produção, coloca o torcedor de forma, assim, de qualquer forma. Né? O comentarista fala muito menos, o torcedor fala muito mais. É bom o torcedor falar, mas o torcedor, ele é torcedor. Ele tem o quê? Ele tem a alma da emoção. Em tese, o cara que comenta, o analista, ele vai ter que comentar sem um coração. Ah, ele vai morrer? Não, eu falo de forma figurada. Ele tem que estar ali falando com razão, mesmo que ele seja o torcedor daquele time. E o torcedor não vai fazer isso. Definitivamente não vai fazer isso. Então, ontem, o Bahia jogou, venceu a partida por 1-0, eliminou o Botafogo, está nas quartas de final da Copa do Brasil. Está na Copa do Brasil. Merecidamente venceu. Porque no segundo tempo, o Bahia não quis saber do Botafogo. O Botafogo, como é um bom time, um time excelente, foi para cima do Bahia, mesmo com 10 homens, mas só nos contra-ataques. E ali que morava o perigo. Mas dessa vez, os laterais do Bahia, os próprios defensores, eles estiveram bem. Vamos lá. O goleiro do Bahia, Marcos Felipe, bem. O lateral Santi Arias teve muito trabalho pelo setor esquerdo, com as avançadas do Botafogo, mas se saiu bem. O jogador Gabriel Xavier, esse não foi o verdadeiro, não foi os Gabriéis Xavier que vinha jogando anteriormente, mas jogou pro gasto. Deu para... Só errou passes, estava nervoso, né? Mas não comprometeu. Canu jogou muito. Errou, querendo dar uma de ganso quando ele é pato, e terminou ele quase se complicando, mas jogou bem, anulou o ataque do Botafogo muitas vezes. Lá pela esquerda, o Juba teve muito trabalho, mas também mostrou força, raça, garra, se saiu bem. Vamos ao meio de campo. O jogador Caio Alexandre jogou muito bem, mas ficou ali preso, porque o Botafogo inteligentemente sabe que ele começa as jogadas do Bahia, tirou essa jogada do Bahia, do goleiro com os laterais e o Caio, para poder o Bahia tocar a bola para o ataque. Mas quando ele pôde, ele mostrou a sua qualidade. Jean Lucas, como sempre, correndo o campo todo. Um bom jogador, um grande jogador. Everton Ribeiro, esse faz a diferença. Ele deixou o Lúcio Rodrigues de cara, torcedor, de cara para o gol. Dizer o que de um cidadão desse? De um investimento desse? Sensacional, o Everton Ribeiro marca, ataca, lança, cria, destrói. Um grande jogador, o Everton Ribeiro. Cauli voltou a jogar bem. Ele saiu no segundo tempo, mas estava bem, o jogo não estava mal não. Vinha jogando razoavelmente bem. Tá? Tassiano estava assim, meio sem função, porque estava muito preso. E a zaga do Botafogo, como eu te falei, é monstruosa. O Alonso e o Bastos jogam muito. Tá? Fora o meio de campo marcador com o Gregory e mais outros jogadores de marcação ali muito bons. Então, o Bahia não achava muita coisa por ali. E o Everaldo foi guerreiro, brigou pela bola, chutou a gol. Foi um cara muito participativo e importante no jogo de ontem. Se ele jogasse sempre assim, ajudaria mais o Bahia. Depois entrou o Biel, aí é diferente. Biel tem um bom toque de bola, Biel tem um bom drible e Biel vai para cima do adversário. Né? Foi outra história. Quase faz um gol. Aí entrou também o Lúcio Rodrigues, excelente. Como eu disse a vocês, um bom jogador
perdeu aquele, perdeu aqueles gols contra o Botafogo na primeira partida da Copa do Brasil, mas significa dizer que o cara, que é isso, gente? O Girona queria, o time acho que foi da Turquia, né, também queria, o Palmeiras queria, e ele é considerado uma das joias do futebol do Uruguai. É titular da seleção olímpica do Uruguai, da seleção sub-20 do Uruguai. Então, não é qualquer jogador. Custou quase 70 milhões ao Bahia. E o torcedor já queria trucidar o rapaz. Fez um golaço, um passe magistral de Everton Ribeiro. Então foi isso que eu vi desse jogo, tá? Um Bahia muito melhor do que aquele Bahia dos últimos Bahias, né? Mas um Bahia que precisa dar uma melhorada ainda e precisa definir, precisa deixar de ter medo. Tem que começar com o Biel, porque Tassiano não está vivendo o melhor momento. Tá? Se quer jogar com o Everaldo, então você vai ter que tirar Tassiano. Bota Biel ali no setor esquerdo. Eu não sei, o Lúcio também joga na direita, joga na esquerda, ou o próprio Lúcio Rodrigues. Mas o Bahia tem que ser mais incisivo, porque senão não vai fazer gol. Porque o rapaz aí, o Everaldo, já está jogando numa posição que não é a dele, para marcar. Então quem é que vai fazer o gol do Bahia? Só esses caras que eu te falei. O Lúcio Rodrigues, o Biel, gente desse nível, que sabe jogar a bola para dentro. Entendeu, torcedor? Quanto ao Bavi, vamos esperar. Bahia é o favorito. Bahia é o favorito do Bavi. Mas o Vitória vai para marcar. O Vitória vai por uma bola. E os atacantes do Vitória também são perigosos. Tá? Também são perigosos. E é um clássico. Um clássico não tem... O Bahia só é favorito porque ele está jogando em casa. Tem o melhor time? Tem. Tem o melhor elenco? Tem. Mas também está jogando em casa, com seu torcedor, que ontem foi um dos responsáveis pela vitória. Aqui a gente não tem problema de falar vitória, não tem frescura de triunfo, se for vitória, pode ser vitória e triunfo. Pela vitória do Bahia diante do Botafogo. O torcedor foi muito importante, muitíssimo importante. Então, vai ser importante de novo lá na Arena Tricolor, na Arena Fonte Nova. Tá? É um jogo de torcida única. Não vou ficar aqui dizendo que o Ministério Público está errado em fazer essa indicação, digamos assim, essa colocação para os clubes que seria melhor ficar com torcida única. Corretíssimo. Nós estamos num estado violentíssimo, no Brasil violentíssimo. O torcedor não é mais aquele mesmo torcedor. Tem uma boa parte podre de torcidas organizadas que vão para brigar, para matar, para estuprar, para roubar. Essa é a grande realidade. E aí transforma um jogo de futebol, quando acaba, não é lá dentro do estádio, agora é quando termina, num verdadeiro pandemônio. Então é melhor evitar, porque no momento não tem mesmo condições de ter torcida única. É a minha opinião. É romântico dizer que é bom ver a torcida, isso era antigamente. Hoje é mais seguro fazer como a polícia e o Ministério Público estão fazendo. Deixa Vitória lá no Barradão e Bahia na Fonte Nova. Eu acho que assim fica melhor. Parabéns ao Bahia. O Grupo City precisa contratar mais 2 zagueiros ou 3, porque os zagueiros que tem, Vitor Hugo não deu certo, o Vitor Cuesta, a mesma coisa. O melhorzinho é o menino que não joga, né? O Vitor, acho que é o Marcos Vitor, né? O que veio do Ceará. É garoto ainda. É garoto assim, porque tem 22 anos. É homem, mas a gente chama de garoto. Mas é bom jogador. E ainda tem o David Duarte, que parece que vai para o Atlético do Paraná. Esses jogadores, esses 3 aí, David Duarte, Vitor Cuesta e Vitor Hugo, a gente prefere o Vitor Hugo. O outro é Vitor Hugo. Sabe quem é o outro Vitor Hugo? É o Canu. O nome dele é Vitor Hugo. Ele é da direita, mas teve que jogar na esquerda, porque o Gabriel Xavier assumiu aquele lugar, tomou o lugar do Canu, que vinha mal. O Canu foi para a esquerda, arrebentou, deu conta, está dando conta do recado. Né? Ontem jogou com máscara e jogou bem. Não é que ele estava mascarado, querendo passar a bola, não é isso não. Mascarado literalmente. Problema na face e usou uma máscara de proteção. Um abraço torcedor.
Vamos esperar o Bavi para a gente falar mais a miúde sobre isso. Grande abraço.